Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 115 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita por Padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos aqui no capítulo 7, no início, setembro a novembro de 1721. Paulo vai a Roma. Deus abençoava a olhos vistos a obra do jovem apóstolo. Evidenciavam-no os maravilhosos frutos de seu zelo. Contudo, para seu remate e perfeito acabamento, eram necessários 2 lugares: Jerusalém e Roma. Jerusalém, a paixão de Jesus Cristo. Roma, a autoridade divina, sem o que toda obra é estéril, sem vida. Roma comunica ao que lhe pertence o germe fecundo de vida e imortalidade. Que beleza essa frase, né? Roma comunica ao que lhe pertence o germe fecundo de vida e imortalidade. Era assim, foi sempre assim e sempre será assim, né? Com relação a Roma. É difícil os católicos atuais entenderem essa frase, né? Por causa do estado de Roma, né? Dessa crise terrível, né? Mas é assim e sempre será assim, né? Roma comunica ao que lhe pertence o germe fecundo de vida e imortalidade. Ver Jerusalém regar com lágrimas a terra banhada pelo sangue divino, eis o desejo que lhe inspirava a perene contemplação dos sofrimentos do seu Deus. Quão feliz seria se pudesse visitar os lugares santos e exclamar: aqui entrou Jesus em agonia. Ali recebeu o ósculo da traição. Eis o pretório, onde foi açoitado e coroado de espinhos. A via dolorosa, regada pelo sangue do Cordeiro. O Calvário, onde se levantou a cruz, junto à qual permaneceu de pé a mãe das dores. Paulo se persuadira de que no drama do Gólgota o coração se lhe havia de saciar de caridade e a sede ardente de padecer apagar-se-ia nas fontes do Salvador. A peregrinação à Terra Santa era então coisa dificílima, particularmente para um pobre de Jesus Cristo. O servo de Deus renunciou, pois, a essa aspiração, submetendo-se sem reservas à vontade do diretor. Deliberou, todavia, ir ao Monte Varailho. Escreve ao bispo: já que não me é dado ir a Jerusalém, onde sofreu por mim o amabilíssimo Jesus, queria ao menos visitar o Monte Varalo. Que é que lhe oferecia o Monte Varalo, a ponto de substituir a peregrinação a Jerusalém? Nos confins do Vale de Césia, próximo à fronteira suíça, elevava-se graciosa colina rodeada de montanhas, em cujo cimo surge bela igreja consagrada a Maria, onde, em pequena gruta, há uma reprodução do Santo Sepulcro.
Na encosta da colina, forrada de vegetação e entrecortada de atalhos, edificaram-se 38 capelas que representam, em ricos baixos relevos, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Salvador. Aqui tem uma nota dizendo o seguinte: São Carlos Borromeu gostava de se retirar na solidão do Monte Varallo. Lá o acometeu a última doença. Voltando ao texto, em meio àquelas augustas imagens, reina o silêncio profundo dos desertos, interrompido apenas nas horas de oração pelos cânticos piedosos dos filhos do seráfico patriarca, a realizarem com a mais bela e imponente natureza no louvor às maravilhas do Criador. Então são os franciscanos, né, que estavam lá nessa época. Hoje eu não sei o que é feito de lá. Lugar algum, exceto Jerusalém, oferecia atrativos mais em consonância com os sentimentos de Paulo. Não conseguimos, infelizmente, descobrir documentos mais pormenorizados a respeito dessa peregrinação, mas temos coisas bastante importantes a dizer de sua viagem à cidade eterna. Aqui tem uma nota dizendo: São Paulo da Cruz esteve no Monte Varallo? Não há documentos explícitos que o provem. Parece, todavia, que lá esteve. Voltando ao texto. Impulso superior chamava-o ao centro do catolicismo, ao manancial da fé. Neste mesmo ano de 1721, Inocêncio XIII fora eleito sumo pontífice. Havia muito tempo que Paulo desejava lançar-se aos pés do vigário de Jesus Cristo, de quem uma só palavra dependia, o novo instituto. Dom Gattinara compreendeu outro sim, que essa viagem era necessária para a grande obra de Deus. Aprovou, pois, o projeto e o abençoou como inspiração do céu. Deu a Paulo cartas testemunhais em que, após declarar que o revestira com o hábito da paixão, o recomendava à caridade de todos. Chamava-o, abre aspas, jovem adornado de insignes virtudes. Pleclaris virtutibus coruscantem. Aqui tem uma nota dizendo o seguinte: o documento traz a data de 18 de abril de 1721 e é válido para 2 meses. A partida ocorreu em princípio de setembro. Para cumprir, voltando aqui ao texto, para cumprir a vontade divina, sacrificou o servo de Deus generosamente as mais puras afeições, pátria, pais, irmãos, tudo, enfim. Em meio às lágrimas da família e do povo de Castellazzo, tendo por única provisão a confiança em Nosso Senhor, partiu nosso herói para Gênova. Lá o acolheu nobre e piedoso cavalheiro, dando-lhe hospitalidade e custeando-lhe a viagem. Aqui tem uma nota dizendo, segundo São Vicente Strambi, o primeiro biógrafo de Paulo, né? O nobre, né? Foi o Marquês Pallavicini. Enquanto esperava o dia da partida, João Batista, que não podia sofrer a ausência do irmão, foi procurá-lo, suplicando com lágrimas que o levasse consigo. Paulo, ignorando ainda os desígnios de Deus, aconselhou-o a voltar à casa paterna. Pois bem, exclamou João Batista por luz profética, pode partir, mas não terá sossego sem seu irmão.
e regressou a Castellasso enquanto Paulo embarcava para Roma. Misterioso convite de Maria. Em 8 de setembro, dia da Natividade da Santíssima Virgem, o vento cessou de improviso e o navio deteve-se, imóvel, à base de imenso penhasco. Monte Argentário, bradaram os marinheiros. Ao ouvir esse nome, Paulo sentiu o coração ferido, vindo-lhe à lembrança aquelas doces palavras: Paulo, vem ao Monte Argentário, onde me acho só. Estas palavras ele as ouvira tempos atrás, quando orava ante uma imagem de Maria. Compreendeu também que a calmaria, o parar súbito da embarcação, em frente ao Monte Argentário, não era uma simples casualidade, mas um segundo chamado de Nossa Senhora. Os marinheiros desceram à praia para colher alguns figos silvestres. O servo de Deus, porém, ao examinar com atenção a montanha, divisou, por volta do meio-dia, elevando-se do mar, várias grutas ou celas semelhantes a colmeias cavadas na rocha. Sentiu ali dulcíssima elevação do espírito em Deus, aumento do santo amor e atrativo inexplicável para aquele ermo. À tarde houve algum vento e o navio continuou a rota. Paulo, no entanto, experimentava sempre grande fervor. Com aquelas disposições, diria mais tarde, ter-me-ia aventurado até os confins da terra por amor do meu Jesus. No dia seguinte, entraram no porto de Civitavecchia, onde foram obrigados, tripulação e passageiros, à quarentena. O santo estava desprovido de tudo, mas os oficiais sanitários davam-lhe diariamente, por compaixão, 2 vinténs com que comprava 2 pãezinhos. Empregou o tempo em passar a limpo as regras compostas no retiro de São Carlos e instruir nos rudimentos da fé o pessoal do Lazareto. Terminada a quarentena, tomou o caminho de Roma. À noite, extenuado de cansaço e de fome, foi a um albergue pedindo, por amor de Deus, alguma coisa para comer. Um espanhol, tão pobre como ele, deu-lhe pequena esmola. Ao amanhecer, prosseguiu viagem. Depois de muito caminhar, avistou a grande cúpula de São Pedro, que ao longe parecia isolada. Ele caiu de joelhos, beijando respeitosamente aquela terra regada pelo sangue do príncipe dos apóstolos e de tantos mártires. Entrando pela porta Cavaleggieri, maravilhoso quadro surge ante o olhar. A esplêndida colunata ao redor da Praça de São Pedro. As 2 fontes lançando para o alto imensos jatos de água. O colossal obelisco a decantar os triunfos da cruz e o reino imortal de Cristo. À direita, o Vaticano, palácio mais augusto do mundo. Em frente, a incomparável Basílica de São Pedro. Todas essas magnificências da fé comoveram-lhe profundamente a alma. Pareciam dizer-lhe: aqui está a coluna e o fundamento da verdade. Absorto nesses grandes pensamentos, foi prostrar-se ante o sepulcro do príncipe dos apóstolos. Enquanto orava, espessas nuvens toldaram-lhe de repente o céu da alma. Presságio, sem dúvida, das provações que teria que suportar em Roma. Após longa e penosa oração, ao percorrer as ruas da cidade, pessoas da plebe escarneciam-no por vê-lo descalço e tão pobremente vestido. Outras, porém, caridosas, o conduziram ao magnífico hospital
da Santíssima Trindade, onde a nobreza romana, tanto eclesiástica como secular, se comprazia em prestar os mais humildes serviços aos pobres e enfermos. Costumava-se ali lavar os pés dos peregrinos. Qual não foi a surpresa de Paulo ao ver diante de si um dos mais ilustres cardeais da Santa Igreja, o excelentíssimo Ptolomei, da Companhia de Jesus, cuja humilde caridade a todos edificava. Aqui, quando se fala pela experiência que nós temos dos jesuítas hoje, né? Esse cardeal era da Companhia de Jesus, né? Mas antes da sua destruição, né? No século XVIII, pouco antes da sua destruição, né? Então aqui a ordem dos jesuítas ainda era a ordem criada por Santo Inácio, né? Hoje a gente não pode dizer a mesma coisa, né? Aqui tem uma nota desse encontro, né, de Paulo com o cardeal Ptolomei. Vistos de perto, eis o que são esses cardeais, descritos pelos nossos livres pensadores como pessoas opulentas e soberbas. Os príncipes da igreja lavam os pés dos pobres, cuidam das chagas dos enfermos nos hospitais, respiram o hálito dos empestados e morrem vítimas da caridade, como sucedeu ao cardeal Altieri em Albano. Pode-se dizer, e nós já o presenciamos, que a bondade, a simplicidade e a humildade são o atributo do Sagrado Colégio, tanto em Roma como no mundo inteiro. Edificar-nos-emos no decorrer dessa história com exemplos admiráveis. Então, assim era a igreja, né? Em alguns momentos históricos, né? Em outros, não tanto. Na manhã seguinte, voltando ao texto, na manhã seguinte, assistiu à missa, comungou, fez prolongada oração e dirigiu-se ao Palácio Apostólico a fim de solicitar audiência com o Santo Padre. Um dos contínuos do palácio repeliu-o ao vê-lo tão pobremente vestido e com ares de mendigo, repreendendo-o com desdém. Abre aspas. Quantos embusteiros aqui chegam diariamente? Retire-se, então. Fecha aspas. De igual maneira, fora tratado o humilde São Francisco, quando pela primeira vez solicitou audiência com Inocêncio III. Paulo aceitou a humilhação sem queixar-se, exultando por tratarem-no como julgava merecer. Não é em vão que nos diz o Evangelho, abre aspas, quem se humilha será exaltado, fecha aspas. Pois no mesmo palco dessas humilhações, o veremos coroado da mais fúlgida glória capaz de aureolar a fronte de um homem. Adorando os desígnios da divina providência, retirou-se Paulo em silêncio. Ao perceber que as forças o abandonavam, aproximou-se de uma fonte. Enquanto comia um pedaço de pão, ganho no Hospital da Santíssima Trindade, apareceu-lhe um mendigo pedindo esmola. O servo de Deus repartiu com ele um mísero bocado, dizendo: irmão meu, toma metade deste pão. Ele-o pôs, por divina disposição, a vagar pela grande cidade, sem obter, apesar das melhores recomendações do bispo, a audiência com o Santo Padre. E ele só, abandonado, desprezado. Para consolar-se do mau êxito da viagem, foi à igreja de Santa Maria Maior, orar diante da imagem da Virgem na Capela Borghese. Aqui tem uma nota informando esta imagem é atribuída ao pincel de São Lucas. Aquela famosa imagem, né? Que São Lucas teria pintado, né?
Ali sentiu renascer-lhe na alma imensa confiança. Mais tarde, as esperanças converter-se-iam em feliz realidade. Emitiu então o voto de propagar a devoção a Jesus crucificado, distintivo de seu instituto. Quando entregava a congregação ao patrocínio da Divina Mãe, ouviu no íntimo da alma a voz de Maria a reiterar-lhe o convite para o Monte Argentário. Oferecia proteção ao pobre peregrino, por todos desamparado. Dirige-se ao Monte Argentário. Uma barca estava de partida para Civitavecchia e o proprietário permitiu por caridade que Paulo embarcasse nela. A modéstia do santo irritou um passageiro que deveria, pelo estado que abraçara, respeitar a virtude. Chegou a acumulá-lo de injúrias. Paulo suportou tudo em silêncio. Condoía-se tão somente do escândalo dado aos marinheiros. Chegados a Fiumino, passou o santo viajante a outra embarcação, onde foi também objeto de 1000 ultrajes. Tudo aceitava como precioso tesouro, julgando-se merecedor de maiores insultos. Desembarcou em Santa Severa e dirigiu-se a pé para Civitavecchia, onde, não encontrando alojamento, pernoitou sob o pórtico do hospital. Ao amanhecer, continuou a viagem para Corneto. Ali, os padres agostinianos o hospedaram com muita caridade. A noite seguinte passou-a em Montalto, onde um bom sacerdote o acolheu com carinho. Ao romper da aurora, pôs-se novamente a caminho, julgando poder chegar ao Monte Argentário naquele dia. O terreno a percorrer era imenso areal, árido, abrasado pelo sol, semeado aqui e acolá de alguns arbustos, infestados de répteis venenosos. As águas estagnadas tornavam o ar úmido e malsão. Não havia estrada. Algumas trilhas, que se cruzavam frequentes vezes, deixavam o viajante em penosa incerteza. Caminhou o dia todo, quase em jejum e exausto de cansaço. Para acúmulo de angústia, não experimentava aquela suavidade interior que em outras ocasiões lhe tornava tão agradável o padecer. Apoderaram-se-lhe da alma o tédio e profunda melancolia. As trevas da noite vieram aumentar o horror daquelas paragens inóspitas. Descobriu, por fim, um casebre de pastor, onde procurou abrigo, deitando-se sobre um punhado de feno. Foi-lhe, porém, aquela noite, um contínuo martírio. Depois de outras provações, chegou finalmente a Porto Ercole, lugarejo situado ao sopé do Monte Argentário. Dirigiu-se à casa do arcipreste Monsenhor Antônio Serra, que o tratou com muita benevolência, e lhe disse que no alto da montanha havia uma ermida, outrora convento dos agostinianos, sob o título de Anunciação. Paulo apressou-se em galgar aquelas alturas, levando como farnel um pouco de pão, esmola do caridoso sacerdote. Seguimo-lhe e com ele contemplemos o esplendor daquela natureza que bem se harmonizava com sua alma austera e sedenta de solidão. A partir de agora, o argentário oferecendo-nos-á muito interesse. Descrevamos em pormenores a Alvérnia do Patriarca da Paixão. O Monte Argentário. É imensa elevação que se alarga e se ergue à medida que avança pelo Mediterrâneo. O mar forma ali uma bela enseada, onde se encontra o famoso porto de Hércules, dominado por um outeiro em cujo cimo se ergue o forte de Monte Filipe. Aqui tem uma nota dizendo do porto de Hércules, né? Dizendo
de onde provém o nome italiano Portercoli. Aqui tem uma outra nota que eu não li, que está aonde essa nota? Nem... Assim, quando ele descobre o casebre, que ele vai dormir antes dele encontrar o padre, né? Então a nota aqui, a descrição é um tanto dramática, mas lembremos de que se trata do litoral, por volta do fim de setembro de 1721, tempos em que ainda não se conheciam os benefícios, os benéficos saneamentos dos nossos dias. Não, ele está dizendo que essa descrição de por onde Paulo passou é dramática, mas é porque era, enfim, 1720, né? E lá, na época que o padre, no século XIX, na época que o padre escrevia esse livro, as coisas já estavam muito melhores, né? Então sigamos aqui no Monte Argentário. Do lado do mar, reveste-se a montanha de matizada vegetação, formada por arbustos, por cerejeiras marinhas, de fruto vermelho vivo, ressaltadas no fundo verde pela ramagem dos bosques, pelos tapetes de relva, pelos ramalhetes de mirto com bagas perpétuas, purpúreas, pela araueira, pelo alecrim, pela alfazema e por outras plantas aromáticas, alegrando a vista e convidando ao desfrute dos seus perfumes. Bonito essa descrição, né? Deixa eu só ajeitar aqui uma... Só ajeitar a imagem aqui. Então, voltando aqui à descrição do autor aqui, da vegetação e do que o Paulo provavelmente estava vendo, né? Do lado oposto, o cenário se apresenta mais vago e impreciso. Das montanhas e colinas avista-se majestoso lago, separado do mar por estreita faixa de terra. O lago se divide em duas partes. Numa das extremidades da linha que o recorta está situada a Praça Forte do Orbetello, rodeada de água por todos os lados. A montanha, que banha os pés daquelas cerúleas ondas, entrecortada por terrenos agrestes, onde medram arbustos e árvores, oferece à vista o encanto de uma variedade muito pitoresca. Subitamente eleva-se o cume em escarpados penhascos, ou se espraia em planos suavemente inclinados, onde por vezes o terreno dá lugar a verdejantes campinas e a pequenos castanheiros. Ali, a 3,5 km da costa, não longe dos mananciais de águas frescas e cristalinas, em meio às ruínas de um antigo mosteiro, está a humilde ermida da Anunciação, contígua a pequeno jardim, com um parreiral, de onde pendiam alguns cachos de uva, quando lá chegou o servo de Deus. O encanto da natureza e o profundo silêncio que a dominava acalentaram-lhe suavemente a alma na contemplação das divinas belezas do Criador. Apelidou essa montanha de Mons Sanctificationes, Monte da Santificação, que convida as pessoas a desprender-se da terra e a elevar-se a Deus. E bem harmonizava o nome daquela solidão, pois desde a origem do cristianismo vira florescer à sombra de suas azinheiras a prece, o jejum, todas as virtudes, enfim. São Gregório faz menção, em seus diálogos,
dos eremitas do Monte Argentário. Refere que um deles, indo a Roma, em visita ao sepulcro de São Pedro, ressuscitou um morto na presença do 40º diácono. Monte Argentário era também um dos lugares visitados pela nobre Fabíola em suas santas peregrinações, quando percorria as ilhas e o mar etrusco, penetrando nas profundas enseadas das praias mais ocultas, à procura dos cristãos perseguidos para aliviar-lhes a indigência, como nos refere São Jerônimo. Paulo estava destinado a continuar naquela montanha o sacrifício de louvor e adoração, oferecido outrora pelos antigos anacoretas. Chegado a Ermida, lá encontrou somente algumas celazinhas, uma humilde capela e antiga pintura da Anunciação, toda estragada. A pobreza e o abandono do santuário contribuíram para torná-lo, a seus olhos, mais atraente e mais sagrado. A imagem de Maria recordava-lhe os convites que recebera da Divina Mãe para estabelecer-se ali, a fim de fazer-lhe companhia em sua solidão. Experimentou por alguns dias doces consolações. Não usufruía, contudo, daquela completa paz e tranquilidade que se encontra no perfeito cumprimento dos divinos desígnios. Recordou-se então do que em Gênova lhe dissera João Batista. Pode partir, mas não terá sossego sem seu irmão. Resolveu, pois, ir buscá-lo. Para assegurar a posse daquela propriedade, foi ter com o bispo de Soana e Pitigliano, sob cuja dependência estava a Igreja da Anunciação. Deixa eu só acabar de ler esse capítulo, porque é a última parte dele. Vou demorar um pouco mais na leitura, mas para a gente ter a completa ideia do capítulo aqui. Desceu a Orbetelho. Estava na praça de São Francisco de Paula, à espera de que a divina providência lhe proporcionasse algum abrigo onde passar a noite, quando um religioso da ordem dos mínimos, movido de compaixão à vista de jovem tão pobremente trajado, obteve licença do superior para levá-lo ao convento, tratando-o com muita caridade. São Francisco, né? Os franciscanos. O servo de Deus vislumbrou no padre guardião douta e santa religião, tomando-o mais tarde por confessor. De Orbetelho dirigiu-se para Pitigliano, residência comum do prelado. Ao atravessar aquelas inóspitas campinas, indeciso muitas vezes sobre o caminho a tomar, implorava de joelhos o auxílio do anjo da guarda. E sempre acertava. Ao cair do sol, chegou ao Manciano. Lá encontrou um sacerdote a quem solicitou indicação da casa paroquial. O pároco sou eu, respondeu-lhe rispidamente. Que deseja? Que me desse hospitalidade esta noite. Não, replicou o sacerdote. Passam por aqui tantos aventureiros e basta um para fazer mal a 100 pessoas. Sou capaz de cometer todos os crimes, respondeu com afabilidade o santo. Mas com a graça de Deus espero jamais os cometer. A humildade encerra em si encantos que subjugam os corações. Enternecido por resposta tão humilde e discreta, recebeu-o o pároco em sua casa, cumulando-o de gentilezas. No dia seguinte, ao chegar a Pitigliano, soube que o bispo estava em Pienza. Embora cansado, para lá se dirigiu, percorrendo mais de 80 quilômetros. O prelado, Dom Fulvio Salvi, acolheu-o com carinho, concedendo-lhe o que pedia. Dali, sempre mendigando o pão, prosseguiu viagem através da Toscana. Como de costume, também nessa jornada, muito teve que sofrer. Frequentemente, não encontrando hospedagem, pernoitava ao relento. Alcançou finalmente Pisa, de onde partiu para Livorno, em cujo trajeto 2 sacerdotes, que deveriam encorajá-lo para a virtude, cumularam-no de injúrias
por seu estranho trajar. É que, para compreender o hábito religioso e a alta perfeição que simboliza, faz-se mister habitar as altas regiões da fé. Paulo, humilde, sem responder nada, não perdeu a paz nem a tranquilidade, porque vivia absorto na recordação das injúrias suportadas por Nosso Senhor em sua paixão. Um nobre cavalheiro tomou-lhe a defesa, repreendendo os zombadores. O que estão fazendo? Por que insultam esse pobre servo de Deus? Quem conhece os desígnios do céu a seu respeito? Quem sabe quantos companheiros terá um dia? Esse elogio, inspirado talvez por luz profética, causou maior aborrecimento ao humilde religioso do que as afrontas recebidas. Em Livorno, alojou-se no oratório da morte, onde aos pobres só se dava cama. Para comer, pediu esmola a alguns mercadores. Recebeu de um judeu alguns níqueis, que pôde comprar um pouco de vinho e pão. Comeu um pouco e guardou o resto. No dia seguinte, depois da missa, encaminhou-se para o porto. Ali, junto de uma fonte, diante de muita gente, comeu o pão que guardara. A vergonha que experimentei, diria mais tarde, referindo o fato, serviu de ótimo tempero. Obteve passagem grátis para Gênova, num vapor movido à vela. Deram-lhe um dos lugares mais incômodos, alimentando-se do sobejo dos marinheiros. Em Gênova, tiveram de fazer quarentena. Vista do porto, a soberba Gênova oferece aos olhos do observador, especialmente à noite, sob aquele céu transparente da Itália, quadro verdadeiramente encantador. Os jardins embalsamados do perfume das laranjeiras e das mais belas flores, o murmúrio de inúmeras fontes, que não silenciam dia e noite, os magníficos palácios de mármore, os cânticos de festa, o resplendor de mil luzes a reverberar-se nas ondas do mar. Tudo concorre para fascinar e arrebatar imaginações juvenis. Paulo, embora austero, muito austero, não ficou insensível àquele espetáculo e foi acometido de profunda melancolia. Mas tudo suportou, por amor daquele que tanto sofreu por nós. Então esse é o final do capítulo, né, que narra essa ida a Roma, e frustrada por enquanto, né? E a volta, passando pelo Monte Argentário, ao qual Nossa Senhora o tinha convidado a fazer companhia a ela, né? Então aqui o nosso autor nos leva a uma viagem das várias que São Paulo fez, né? E de como que era a situação, né, do viajante, né? De como que era ser. Nós estamos aqui vendo através da descrição do biógrafo, né, o que era ser, o que o próprio São Paulo, como o próprio São Paulo se chamava, né, o que era ser um pobre de Jesus, né? A gente tem às vezes muita dificuldade de entender, às vezes repugnância, né? Em relação, e isso é natural porque quando as primeiras ordens mendicantes foram criadas na cristandade, né? Todo mundo teve repugnância delas e todo mundo lutou contra elas, né? As ordens de São Domingos e São Francisco, né? Esse viver na pobreza, as ordens mendicantes, é uma coisa incompreensível para nós, né?
viver da caridade das pessoas, né? Viver nas mãos de Deus, né? Nesse sentido. E aí totalmente nas mãos de Deus, né? Então aqui nós vemos um pouquinho na pena do nosso biógrafo, né? O que é viver, né? Nas mãos de Deus nesse sentido, né? No sentido completo da palavra, inclusive materialmente, né? E a todo momento, né? E viajando e pegando barco e desembarcando e ficando em quarentena e subindo morro e descendo morro e indo para uma cidade para falar com o bispo não está aqui, está a 80 quilômetros daqui, ele vai a 80 quilômetros a pé, descalço, enfim, sem nada para comer, pedindo e mendigando. E essa é a vida do monge mendicante mesmo, né? Das ordens. Antigamente eram ordens mendicantes, né? E a gente pode sentir, né? Esse cotidiano, né? Esse cotidiano de necessidades materiais, né? E nessa época, enfim, também dos gracejos e dos xingamentos que ele levava por onde ele passava, né? É bom para a gente entender, né? O que é, né? O carisma dessa pobreza, né? Autoimposta, né? Contra as ordens mendicantes se levantaram quase toda a igreja, se levantou quase toda a igreja católica no século XIII, né? E contra esse estado de coisas que as pessoas não queriam isso dentro da igreja, né? E a gente vê a luta que as ordens mendicantes tiveram para se estabelecerem, né? A de São Francisco e a de São Domingos. E como que grandes homens, né, tiveram que se levantar para defender, né? São Boaventura na ordem de São Francisco, né, e São Tomás de Aquino, ambos se levantaram para justificar as ordens mendicantes, né? E aqui a gente está vendo um pobre de Jesus, né? Viajando e se relacionando com as pessoas, né? Mas agora eu deixei muito pouco tempo. Não apareceu ainda o negócio dos 15 minutos, não, mas eu li muito e falei também muito aqui. Mas eu queria colher alguma observação ou comentário, se houver, de vocês. Professor, Opa, tudo bom? bom. Bom, eu também vou ser bem rápido, eu espero. Ali, São Paulo deixou para nós ali o exemplo da perseverança, da paciência, né, da entrega a Deus, né? E a gente tem que tentar também ver isso aí no nosso dia a dia, né? Eu achei interessante na aula passada a Cristina falando ali que chances né, de praticar virtude, ainda que num ambiente assim, bem circunscrito ali ao lar, são várias, né? E sempre tem uma condição da gente se santificar através de tudo, né? E São Paulo também me lembrou outros santos, como São Luís de Montfort, que saiu da França, né? Lá da região dele, no oeste da França, lá quase no noroeste da França, até Roma para falar com o Papa, né? Mas ele conseguiu falar com o Papa, né? E toda esse sacrifício, né? Esse que São Paulo da Cruz fez, e tudo que ele aguentou. E aí fica essa dica para nós aí de tanto o exercício de virtudes aí um atrás do outro, né? E E o tê-lo, né? exercício nós podemos fazer em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo, em todo tempo, em qualquer circunstância. A gente tem que ficar atento. É, Né? A gente tem que ficar atento porque as oportunidades passam aí e a gente e se a tem que gente pode imitar aproveitá-las, né? São Paulo. Essa é a Com hora de certeza. imitar, né? Não é Exatamente. no êxtase, mas é nessas coisas. No êxtase não. Mas se Deus conceder uma coisinha nas nossas orações, ótimo.
É, Né? Se algum dia a gente chegar aí a uns 3% do que ele foi, Deus talvez nos dê algo melhor para contemplar, inclusive. é, Mas, ou não, né? De repente ele nos joga, tem aqueles passos, né, da evolução, tem as vias cognitiva, né? Purgativa, é a outra que eu esqueci o nome também, mas né, o próprio Padre Feber coloca, né, no início, muitas vezes são flores, literalmente, né? Como se estivesse andando num campo bonito, é, aí depois a pessoa chega num deserto de aridez, e ele diz que muita gente passa a vida inteira nisso e acaba ainda morre no deserto. isso. A imagem dos hebreus ali na travessia do Sinai. E depois chega no ponto que ele vai subir a montanha, que é uma parte custosa, tem paisagens bonitas, mas também muitos perigos de queda. E talvez Deus não nos deixe chegar à montanha justamente para que a gente não caia. Melhor andar na planície do deserto, sofrer um bocado ali, Uhum. mas é um caminho que, embora difícil, é até mais seguro. É interessante a gente estudar essas coisas de ética e mística justamente para poder entender isso. Quem ficar só nas, nas apologéticas e os embates aí dos concílios não vai Ah, conseguir não vai não. entender esse tipo de leitura. Ele vai É. chegar e, tá, e daí? Tá, e daí é porque você precisa entender um pouquinho melhor isso aí, tem alguma experiência prática também que ajuda. Né? Ninguém está falando que vai contemplar um teto de igreja barroca, como tem um canal no YouTube que tem umas músicas aí que de missa, né? E ele constantemente coloca tetos de igreja barroca, alguma pintura e tal. E a gente, claro, não vai ter essas visões, mas né, pelo menos a gente poder, Deus nos ajudar pelo discernimento e também para falar pelas causas segundas, também como falou ali também através daquele cavaleiro ali para São Paulo, embora ele não tenha gostado, É porque é mas ele, elogio, né? Porque não tenho uhum, gostado porque fere a humildade dele. embora faz parte também da verdade não só humilhar, mas também exaltar, né, Felipe? É, é claro. Então, isso aí não depende dele. É, Foi realmente uma voz profética, né? A gente foi. pode perceber. É. Deus falou ali. Mas é só isso, pessoal. Obrigado. É, você falou muito bem. O livro do Padre Faber é um livro muito interessante mesmo, né? Progresso na vida espiritual. É, que ele narra essa. Bom, é teologia cética e mística mesmo, né? O Padre Faber foi um grande teólogo do século XIX e ainda um santo, né? Um santo homem. Só não foi canonizado, mas, enfim, foi um ótimo teólogo e ele escreveu esse livro muito interessante. Está traduzido para o português, inclusive, né? Tem traduções aí, algumas traduções, algumas publicações, que é muito interessante mesmo de ver. Mas o negocinho já apareceu aqui para mim, dos 15 minutos. Se tiver alguém para falar muito rapidinho, ainda dá tempo para fazer alguma observação. Hoje eu li demais, amanhã eu prometo ler menos. Ô, professor, Sim, eu não deixo de não enxergar nessa narrativa, né, nessa verdade do santo que busca viver com uma humildade, uma simplicidade e com o mínimo possível, e o escárnio, e perceber como que essas coisas são complementares, né? O exercício da soberba e o exercício da humildade. E eu acho assim, já foi muito perceptível para mim na minha infância, na minha infância, adolescência, num tempo em que os meus direitos não haviam sido implantados, essa possibilidade desse exercício, não necessariamente na adoção de uma vida santa, mas da vida normal. Você ver humilhações e receber humilhações, essa discrepância era mais possível e mais razoável, naturalmente. Hoje, toda pessoa
se sente, digamos assim, desprovida quando não é, e ao mesmo tempo ela porta uma soberba natural, assim. Outro dia uma pessoa comentou comigo assim, uma parente minha era muito revoltada porque na comunidade, na igreja, lá, né, falar comunidade já estou tirando a coisa do contexto. Ela não coroou porque ela era pobre. Era muito natural, normal, que nas escolas de freiras, as famílias mais abastadas eram as que eram convidadas para que os filhos fizessem as coisas e as pessoas mais pobres não eram. Isso era uma coisa natural. Mas quando entra o discurso marxista, gera nessa turma uma revolta. É. Era muito comum, por exemplo, eu estudei em um grupo escolar. Aqueles menininhos que eram muito desprovidos de alguma coisa, eles eram agrupados em classes, em salas de aula. Então, o que eu estou querendo dar, não estou fazendo juízo de valor sobre o que é bom e o que não é. Eu sei que naquela sociedade, naquele tempo, a gente via mais esse escárnio aí que o santo vivia, não é? Agora, quando o santo adota essa vida, ele está pronto para receber esse escárnio e ser humilde diante dele e lapidar o espírito dele. É isso que eu quero dizer. Né? Que Deus é bom o tempo inteiro. É bom o Eu tempo todo. espero que ele seja bom conosco agora, né? Mas Então, depende da nossa aceitação também dos escárnios que ele nos apresenta, né? pois é, o que eu estou dizendo é que exatamente nós não hoje Exato. o mundo nos deu uma soberba, né? Nós não aceitamos absolutamente nenhuma subordinação, nenhuma ordem, nós somos desobedientes sociais, né? Isso. O que a gente vê hoje em mídia social é gente da mais alta desqualificação com um status social que não se justifica. E isso, obviamente, se espraia em todos os níveis da nossa vida, não é? Até na nossa, que eu quero dizer, na nossa mesmo, assim, na nossa vida de dentro de casa, Pessoal, fora de casa. É isso, assim. De novo, né, professor, esse contraste, o Deus nos dá o tempo inteiro uma chance, né, de sermos um personagem ou outro, né, sermos alguém que está de um lado ou está de outro. E nós escolhemos. Nós escolhemos. Ele é sempre o mesmo. Ele sempre está. Mas isso é tão importante. Nós é que a gente muda. Nós é que Deus é mudamos. sempre o mesmo. Exatamente. Ele é sempre o mesmo e nos dá as mesmas circunstâncias, pessoas e acontecimentos, agem segundas em causa segunda, né? Para que a gente então nos salve, né? Mas infelizmente nós somos encharcados de liberalismo. Tudo que você falou aí é feito do liberalismo, né? Essa insubordinação em relação à autoridade é uma principal característica do liberalismo. E a revolta marxista, não é, professor? É que é consequência. Consequência, né? É consequência do liberalismo. É verdade. Isso mesmo. Mas então, gente, agora nós vamos ter que terminar, porque senão o nosso amigo aqui vai nos cortar. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.